horas de passar o que a gente fez, ou que todos os nossos colegas fizeram até hoje para poder constituir esse materialzinho, como ainda nosso primeiro filho, vai estar cheio de erros de impressão, cheio de coisa que foi feita, né? A gente já estava com o projeto prontinho, só que qual foi o problema? Os bósons de Higgs acontecendo, e a gente precisava ter os primeiros materiais a sair em 2012. Então a gente juntou aí essas pessoas para que isso acontecesse. Vamos voltar lá então? Algumas perguntas na prova. Vamos apostar no real? Vai aparecer? E bom. Nos anos 30, a ciência achava que o átomo era composto somente de núcleo e eletrosfera, que possuem os elétrons. Algumas perguntas não se calavam. O que mantém o núcleo unido com os prótons positivos, sendo que entre eles a repulsão, lei de Buffet, cargas de mesmo sinal se repelem? Existe algo mais no interior do núcleo, além dos prótons? As respostas para tais perguntas vieram com a construção dos aceleradores de partículas. O mais famoso, o LHC, o maior do mundo, é um local onde cientistas se unem para estudar os tijolinhos da matéria e as forças que os mantêm unidos. Vamos trocar daqui a pouco essas palavras forças por interações. Os tijolos básicos são partículas minúsculas, muito menores que os átomos, necessários 4 tipos dessas partículas elementares para formar toda a matéria que vemos no mundo ao nosso redor. Quais são essas partículas? Vou pedir para você no cantinho anotar para mim. Quark up, quark down, elétron e neutrino do elétron. Toda a matéria que nos cerca, ela é formada dessas 4 partículas. Quark up, quark down, elétron e neutrino do elétron. Essa partícula fantasmagórica que sempre acompanha o elétron chama-se neutrino do elétron. É a partícula responsável pelo brilho do Sol. Ela se forma no decaimento beta. Eles são ejetados, esses neutrinos. Nesse momento, nós estamos sendo bombardeados por milhões de bilhões de neutrinos. Por que eles são partículas fantasmagóricas? Porque não interagem com a matéria, por não ter massa e por não ter carga. Quem não tem carga e não tem massa, não interage. Então nós agora estamos sendo bombardeados por 1000 bilhões, isto é, 1 trilhão de neutrinos. E esses neutrinos não interagem com a gente, porque eles não possuem massa, não interagiram com o campo de Higgs, eles não possuem massa, os neutrinos, e não interagiram com o campo de Higgs. E esses neutrinos não possuem carga elétrica, então eles não fazem interação eletrostática. Ao todo, são 12 tipos de partículas que serão formadas em 2 grupos que a UEM cobrou, os quarks e os leptons. E agora eu preciso que você saiba a diferença entre quark e lepton. Vamos lá? Leptons. O que os leptons têm? São partículas indivisíveis que não estão no núcleo atômico. Lepton não está no núcleo. Item da UEM. Samuel está falando da prova específica. Não, eu estou falando de conhecimentos gerais. Perguntou se elétron é lepton. Se elétron é lepton, então ele não está no núcleo atômico verdadeiro. Dessa forma, não sentem a força nuclear forte. Quais são esses leptons? Elétrons, neutrinos e as suas antipartículas. O antielétron, ou elétron positivo, chamado pósitron, e os antineutrinos, as antipartículas, as antimatérias. Quer dizer, então, que quando eu vou colidir, por exemplo, 2 partículas, próton-próton, próton-antipróton, próton positivo e próton negativo, vai surgir uma quantidade muito grande de partículas menores ainda. E a gente vai tentar descobrir que partículas são essas. Os elétrons são estáveis e compõem a eletrosfera, que envolve o núcleo dos átomos, sendo os responsáveis pelas ligações químicas entre os elementos. Quando em movimento, item da tua prova, quando em movimento, elétron produzem corrente elétrica, gerando campos magnéticos. Olha os spins aí. Olha a movimentação dos elétrons ao redor do núcleo. A
regra da mão direita, quando corrente elétrica, quando elétrons se movem, gera ao seu redor campo magnético. Então nós estamos agora dizendo que uma partícula em movimento, além de campo elétrico, ela gera campo magnético. Isso já esteve na prova da Estadual de Ponta Grossa agora no meio do ano. Os leptons muon e tau possuem características parecidas com a do elétron, porém são muito mais pesados e instáveis. E essa instabilidade faz com que eles decaiam em partículas cada vez mais leves. Eles vão decaindo em partículas cada vez mais leves. Por isso, talvez você nunca tenha ouvido falar em muons e taus, porque o tempo de vida deles é muito restrito quando comparado aos seus outros leptons, os seus primos principais chamados elétrons. Os neutrinos, letra grega Ni, N-U, com trema, letra grega Ni, são extremamente leves, não possuem carga elétrica, interagem muito fracamente a ponto de conseguirem atravessar todo o planeta Terra sem se chocar com nenhuma partícula. São produzidos os decaimentos na fusão nuclear do Sol e também são responsáveis pelos seus brilhos, não só do Sol, de todas as estrelas. Essas partículas são ejetadas, os chamados neutrinos. Não vai dar tempo de você copiar tudo isso. Depois você vai me pedir lá no Face, no cantinho que já anotei, para que você tenha todas essas informações, todas aquelas que eu falar e que você não tem ainda no teu caderno. Quarks. Só para lembrar, a gente já viu isso uma parte nas aulas, sim ou não? Sim, né? Quarks são partículas fundamentais que existem dentro dos prótons. Do que os prótons são formados? Quarks. Do que os nêutrons são formados? Quarks. E algumas de suas antipartículas. Os quarks, antiquarks, os quarks interagem por meio das interações eletromagnética forte e fraca e possuem carga fracionária. Quer dizer, então, que um quark, vale? Um quark up é um quark positivo, que tem uma carga de 2/3 do valor da carga elementar, que é a carga do elétron. Já o quark down, negativo down, ele tem 1/3 dessa carga. E essas cargas fracionárias vão se juntar para formar prótons e nêutrons, além de cargas de corpo relativamente a interação forte. Os quarks são formados de hadrons. O que é um hadron? É a partícula formada de 3 quarks ou um quark e um antiquark. Sabe onde é que caiu na UEM isso? Baryons, mesons. Olha que eles cobraram, pessoal. Que palavras são essas que para uns não está no vocabulário da física ainda? O que são esses hadrons? Já vamos chegar lá. E permanecem confinados dentro deles, não sendo observados em estados livres. Ninguém vai falar para mim nas provas que existe um quark up passando ali, um quark down. Não. Eles não existem em liberdade. Eles estão no núcleo. Eles estão dentro dos prótons e dentro dos nêutrons. Os quarks da primeira família são os up e down e são aqueles que formam os prótons. Então, qual é a identidade do próton hoje, pessoal? Que provavelmente aparece na prova de vocês. Os prótons são formados por 2 quarks up e 1 quark down. Se você somar para mim 2/3 mais 2/3 menos 1/3, você chega na carga do próton. Se você quer saber quem é o nêutron, você vai pegar 1 quark up mais 2/3, vai pegar 1 quark down menos 1/3, outro quark down menos 1/3. Quanto vai dar mais 2/3 menos 1/3 menos 1/3? Zero, neutralizou. Quem eu sou? Eu sou neutro. Samuel, e a massa desses quarks up e down é a mesma? Não, não é. É daí que vem aquela diferençazinha pequena entre a massa do próton e a massa do nêutron. Massa do próton e massa do nêutron são muito parecidas. Agora, essa diferença, ter desestabilizado a diferença entre a massa do próton, do quark down e do quark up, fez com que a gente tenha esse universo que a gente tem nesse formato. Existem várias teorias, a teoria da inflação, em que a matéria foi privilegiada em relação à antimatéria. Por que nós estamos aqui tendo hoje essa aula e raciocinando? Porque eu quero passar no vestibular. Fora isso, imagine nós aqui, nesse momento, nós somos privilegiados. Porque a matéria teve um privilégio em relação à antimatéria. Quer dizer que lá no laboratório, quando eu vejo um elétron girando
na câmara de bolhas no sentido horário, apareceu um antielétron no sentido contrário, chamado pósito. Então, para cada partícula de matéria, existe a sua antimatéria. Elas só não podem se encontrar. Você que está aqui hoje não encontra com a antimatéria, porque se você colidir com ela, não dê a mão para ela. Você vai ter formação de radiação gama, energia pura. Então, matéria não pode encontrar antimatéria. Que são os tomógrafos PET, os tomógrafos em emissor de pósitron. Hoje, como é que eu faço para a pessoa saber com 100% de certeza que ela tem mal de Parkinson? Eu levo essa pessoa num tomógrafo PET, que vai utilizar a tecnologia do LHC para verificar e visualizar a atividade cerebral dessa pessoa, ver qual é a parte do cérebro dela que está sendo utilizada ou aquela que não está sendo utilizada. Isso é feito utilizando essa tecnologia. Quando você pega, injeta na pessoa uma droga radioativa, um desóxido fluor 18, e de repente você bombardeia essa pessoa com pósitrons. O que vai acontecer? Você vai ter uma imagem com 100% de certeza. A tecnologia do LHC é utilizada hoje para te dar 100% de mal de Parkinson, por exemplo. Se a pessoa está usando cocaína, você faz a mesma coisa. Então, por exemplo, lá no aeroporto de Amsterdão, você vai conseguir fazer um teste nessa pessoa. Ela está usando maconha. Vou levar ela ao tomógrafo PET. Esse micro LHC que foi criado em alguns laboratórios para você ter a tecnologia da imagem da atividade cerebral da pessoa. Você consegue isso utilizando aqui por trás tudo isso. Mas vamos lá. Parei aqui. E toda a matéria usual, além de diversos mesons, como o meson desenvolvido pelo brasileiro César Lattes, o meson Pi, chamada Pion, e o meson K, ou Cal. As outras duas famílias de quarks, compostas pelo quark estranho, pelo quark charmoso, pelo quark bottom e pelo quark top, não formam a matéria usual, sendo encontrados apenas nos aceleradores de partícula. Lá no LHC você consegue dizer, olha lá um quark estranho, olha um quark charmoso, olha um quark bottom, olha um quark top. Eles não estão aí no nosso dia a dia. Eles estão lá onde a energia chegou a 7 TeV. Eu tenho que me acostumar com essa energia em elétrons volt. Eu queria que você copiasse esse valor. 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Ele já deve fazer parte da prova de vocês. 1 elétron volt é a energia que um elétron necessita quando submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. Eu vou pegar a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 módulo, e multiplicar por uma DDP em 1 volt. Qual é a energia necessária, qual é o trabalho despendido para eu fazer com que esse elétron se desloque entre 2 pontos de DDP 1 volt? É um trabalho de 1 elétron volt. Lá no LHC, a energia, deve ser a questão da prova, que é um vestibular que você faz, da Federal, vestibular da UEL, cobrando em elétrons volt. Pode escrever que vai cair isso na prova. Elétron volt. Não usa joule? Não. E massa não usa quilograma? Não. Vai usar mega elétron volt, giga elétron volt por C ao quadrado. Já mostro quanto vai dar isso aí nas provas. O que mais que eu tenho aqui? Se isso aqui funcionar. Interações na natureza. Existem 4 interações na natureza que em 1955 Albert Einstein falece sem conseguir juntar as 4. Einstein queria fazer a gravitação quântica. Ele queria juntar o mundo macroscópico da força de atração gravitacional com o mundo microscópico, com a física quântica, aquela que utiliza a equação de Max Planck, dizendo que a energia de cada pacotinho que forma a luz está na sua frequência e não na sua intensidade. A energia de cada fóton é diretamente proporcional à sua frequência. O fóton de radiação vermelha tem menos frequência que o fóton de radiação violeta. Quem tiver maior frequência tem maior energia. Daqui que vem a explicação da vibração de cada átomo teu, cada partícula da tabela periódica, cada uma vibrando numa certa frequência. Cada uma delas tem uma certa energia de ionização. Quer dizer que é mais fácil eu arrancar elétrons de elementos da família lunar, do
do sódio, do potássio, porque eles têm menor energia de ionização. Diferente quando eu pego um gás nobre, que tem uma energia de ionização maior. Aqui na física a gente troca essa linguagem química por função-trabalho do metal. Então, se eu tiver um metal cuja função-trabalho é 2,5 elétrons-volt, como o Michel falou, eu só consigo ejetar fotoelétrons dela com uma certa energia cinética se eu incidir uma energia a partir de uma certa frequência chamada frequência de corte. Se eu incidirmos com frequência menor que a frequência de corte, eu não consigo energia suficiente. Samuel, que laser que você está usando? 5 miliwatts. Troca para um de 100 miliwatts. Não vai acontecer o efeito fotoelétrico. Por que não vai acontecer? Porque a energia não está na intensidade, não está na potência do laser que eu estou usando, e sim na cor dele, e sim na frequência dele. Cada frequência tem uma energia. Então o que eu faria? Eu não aumentaria a potência, a intensidade do meu laser. Eu trocaria para uma energia maior. Como é que muda a energia? Mudando a sua frequência. Então eu vou do vermelho, do laser vermelho, para o alaranjado, não consegui. Para o amarelo, não consegui. Verde, consegui. O laser verde ejetou elétrons do lítio. Quer dizer, então, que existe uma certa frequência a partir da qual eu consigo arrancar. Que teoria é essa? Essa é a teoria do prêmio Nobel de 1921, de Albert Einstein. Einstein ganhou o prêmio Nobel não é devido à teoria da relatividade, e sim devido ao chamado efeito fotoelétrico. Cai o prêmio Nobel de Física de 1921, dado a Albert Einstein, pelo efeito fotoelétrico, que comprova que a luz é formada por partículas e não por ondas. Esse é o raciocínio. O que eu vou fazer agora? Eu vou igualar a nossa energia de Planck, E igual a HF, e eu preciso de uma relaçãozinha para a frequência. Da onde que eu vou tirar a frequência? Da equação fundamental da onda, V igual a lambda F. As radiações eletromagnéticas no vácuo todas se propagam com a mesma velocidade. É uma constante chamada C, que no vácuo vale aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Isolem a frequência para mim. No lugar da frequência eu vou chegar onde? Na velocidade da luz do vácuo, sendo inversamente proporcional à frequência ao seu comprimento de onda. Quer dizer que as partículas que vão ter maior frequência, os fótons mais energéticos, são os fótons que têm maior frequência. Ter maior frequência é ter menor distância entre cristas, é ter menor comprimento de onda. Quem lembra da ondulatória, a distância entre duas cristas consecutivas. No lugar da minha frequência, eu troco por C sobre lambda. H é uma constante, chamada constante de Planck, que vale aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundo, que eu passei para elétrons-volt, ficando 4,2 vezes 10 a menos 15. Peguei a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava, substituí o comprimento de onda da radiação que eu estou incidindo. A distância entre duas cristas consecutivas foi dada para mim na prova, 6 vezes 10 a menos 7. Aonde nós chegamos, simplificando as unidades metro de segundos, na energia incidente do fóton incidente. Então eu estou incidindo, quem sou eu sou fóton, e eu estou incidindo com uma certa energia. Cada fóton possui uma energia chamada quantum de luz. Vários quântons me dá a teoria quântica. Essa é a física quântica. Quer dizer que o Max Planck, quando cria a equação E igual a HF, diz ele que por puro desespero, ele diz que a energia é quantizada, independente única e exclusivamente da sua frequência. Se H é uma constante, a energia é diretamente proporcional à sua frequência. Então me dê a frequência da radiação, que eu te digo qual é a energia que cada pacotinho de luz tem. Quer dizer que a luz não é mais alguma coisa contínua que chega até os teus olhos. Ela é emitida em pacotinhos. E esses pacotinhos de energia são os fótons. Cada quantidade de energia chama-se quantum de luz. Qual é o quantum? É a energia em joules que ele tem, que hoje nós estamos usando em elétrons-volt. Quer dizer, então, que uma energia de 2,1 elétrons-volt não é suficiente para vencer a função trabalho do metal. Aquele tal metal, não interessa qual, ele tem uma função trabalho dada, 2,5 elétrons-volt. A pergunta da prova é, será que uma radiação, um comprimento de onda de 6 vezes 10 a menos 7, ela consegue ejetar elétrons dele? Não consegue, porque essa energia
de 2,1 elétrons-volt calculada é menor que a energia mínima para eu conseguir arrancar elétrons dele, a chamada função trabalho daquele metal. Então eu não conseguiria ejetar fotoelétrons daquele metal. Samuel, como é que eu sei qual é a partir da frequência, chamada frequência de corte, que eu consigo arrancar elétrons? Quando ele estiver na iminência de entrar em movimento, mas ele ainda não entrou. Então eu vou trocar na equação do efeito fotoelétrico a energia cinética por zero. Se eu trocar a energia cinética por zero, essa frequência não fica uma frequência qualquer, é uma frequência famosa chamada frequência de corte. É a frequência a partir da qual eu consigo ejetar os elétrons. O que eu fiz? Peguei a constante de Planck, 4,2 vezes 10 a menos 15, peguei a função trabalho daquele metal, que é 2,5 elétrons-volt, simplifiquei o elétron-volt e descobri qual é a frequência a partir da qual eu consigo arrancar elétrons desse metal. É uma frequência de 6 vezes 10 a 14 Hz. Se você incidir fótons com frequência menor do que essa, você não vai conseguir obter o seu chamado efeito fotoelétrico. Essa é a proposta de Einstein, utilizando o estudo de Max Planck e de Niels Bohr, para quem? Para nós sermos. Eu chamo o efeito fotoelétrico lá no motel para nós dois. Que horas? Pode ser daqui a pouco? Pode. Pessoal, já vou ter compromisso. Acho que ele não vai voltar bem para ontem. Onde eu estava? Nas 4 interações, fazer os nossos colegas gratiçaram você, para mim já é mais uma parte da vida vencida. Talvez para muitos não, claro, que coisa é essa? Maluquice que eu estou fazendo aqui, se perguntando, mas não tinha lugar melhor para eu estar aqui hoje, para eu estar hoje, né? Aí depois você vai descobrir que uma janela vai se abrir em algum lugar para você, pode ter certeza disso aí. E agora vem e anota para mim quais são as 4 interações que sempre apareceu na prova. Samuel, será que apareceu na prova já isso aí? Será que já apareceu na UEL? Já. Aí no meu livro, depois você vai dar uma lidinha. Quais são as 4 interações da matéria? Vamos lá? Qual é a primeira interação? Eletromagnética. Como é que o elétron, orbitando ao redor do núcleo, no modelo atômico de Bohr com hidrogênio, ele se relaciona com o próprio núcleo? Ele precisa de um bóson que medie essa relação. O bóson mediador chama-se bóson-fóton. O bóson-fóton é uma partícula que vai mediar a troca, a interação entre prótons e elétrons. O nome do meu bóson, o nome da minha partícula mediadora é o bóson-fóton. Repare, né, que a nossa física agora ela tem uma linguagem nova. A radioatividade, a interação fraca, que é aquilo que o professor Fernando veio fazer aqui hoje, é verificar que nós temos 3 bósons mediadores da radioatividade. O bóson carregado W+, o bóson carregado W- e o bóson descarregado. Isso. A parte legal da outra. E o bóson descarregado chamado bóson Z0. Alguém está se perguntando, Samuel, por que um próton com o outro não se repele no núcleo e não sai voando por aí? Porque existe a maior interação de todas, maior no sentido e mais intensa, a chamada interação forte. E a interação forte é mediada por um bóson chamado de cola, o chamado gluon. O gluon é o bóson mediador da interação forte. A interação forte do núcleo é mais intensa do que a repulsão eletromagnética. E nós conseguimos ter coesão de tudo que tem na nossa volta. Esse tudo que tem na nossa volta, com a comprovação do bóson de Higgs nas próximas colisões do LHC, vai trazer talvez o prêmio Nobel de Física Peter Higgs, que escreveu essa teoria em 1964, e ele está com 80 e pouquinhos anos, ele tinha 35 na época, e agora ele vai ser provavelmente reconhecido pelo mundo científico, onde ele consegue explicar de onde veio a massa de todas as partículas que nos cercam. E o bóson, mediador da força da gravidade, o chamado graviton. O graviton é o bóson mediador da interação gravitacional. Terra é atraída pela Lua, Lua é atraída pela Terra, porque existe uma partícula mediadora entre elas, chamada de graviton, ainda não comprovada cientificamente. Mas o LHC está indo atrás da partícula, a partícula gráfica.
Interação eletromagnética tem o seu bóson mediador, o chamado bóson fóton. Você que está rindo, essa é a almofada que tem na minha cama. Se você nunca entrou, tem um aplicativo chamado Zoológico de Partículas para o teu telefone, se você quiser. O Zoológico de Partículas, ele entrega na tua casa uma almofada do bóson fóton. Enquanto uns têm a almofada da Hello Kitty, outros têm a almofada do bóson fóton. Senhor, eu nunca quis ter uma almofada, olha aí. Existe, ele não foi encontrar. Mas está lá na minha... Não, foi estranho, está lá na tua cama. O Fernando conhece. Da casa conhece. Uma das almofadas chamada... Senhor, você é vendedor de almofada? Pois é, né? Olha lá, é a almofada do grão. Desculpa. Sem querer, às vezes, a baba cai dentro da boca, mas não trocar. Como nojo. Você teria nojo do teu professor? Se eu tomar com... Beleza, também gosto de você. Esse vídeo não funciona mais. Oh! Olha lá, o bóson W+, o bóson W- e o bóson descarregado são as partículas que mediam a radioatividade. Professor, alguma coisa eu vou fazer hoje. Eu vou entrar no site das almofadas. A interação forte, sem ela não poderia existir vida. O carbono da matéria-vida é sintetizado em estrelas através da interação forte. As teorias que o André falou. Núcleos atômicos mais leves se juntam em processos chamados de fusão nuclear. Então eu tenho isótopos do hidrogênio, o próton, o deutério e o trítio, H11, H12, H13, em milhões de graus Celsius. Onde eu estou agora? No Sol. Eu estou querendo fazer uma junção, uma união de isótopos do hidrogênio para fazer com que seja formado o hélio. Então o Sol está perdendo massa. Ele está no meio da sua vida. Já se passaram mais ou menos 5 bilhões de anos. Ele tem combustível suficiente para mais 5. O Sol está em meia vida. Então já marca uma data para a gente ir embora. 5 bilhões de anos. Samuel, vai dar tempo de passar no vestibular? Talvez vai. Depende do curso, não. Se você conseguir em 11 anos, olha só, nós vamos ver 5 bilhões. Fica triste não. 5 bilhões de anos nós temos aí. Samuel, é verdade que a Lua está se afastando de 3 a 4 centímetros por ano e agora está fazendo um mês que Neil Armstrong faleceu. Vai cair alguma coisa sobre a Lua? A Lua está se afastando de 3 a 4 centímetros por ano da Terra. É verdade que a vida vai se acabar antes de 5 bilhões de anos? Vai. Só vai começar a chorar agora. A Lua se afasta de nós e ela mantém a vida no planeta Terra. As marés só ocorrem devido à presença da Lua. Os pelinhos foram colocados em 20 de junho de 1969 por esse rapaz, que deu a vida para a física. Neil Armstrong colocou espelhinhos lá, e lasers são mandados dos Estados Unidos até lá e retornados todos os dias para medir essa diferença de distância. Vai chegar um dia em que a Lua não vai fazer mais parte da nossa órbita. Depois, se você puder, entra e coloca para mim o dia em que a Lua desapareceu. Os maiores físicos do mundo já fizeram uma simulação do que vai acontecer. Então prometa para mim que você vai assistir isso antes do vestibular do meio do ano. O dia em que a Lua vai chorar, é para assistir. O dia em que a Lua desapareceu. Só tem alguma coisa boa? Não tem, nós estamos aqui. Vamos lá, passou. Prótons e nêutrons são feitos de quarks que estão grudados. Quem que gruda o quark? Os gluons, as partículas transportadoras da interação forte.
Essa interação é tão forte que nenhum experimento até hoje conseguiu isolar quarks. Ninguém conseguiu isolar quarks até hoje, mas seria possível criar condições para inventarmos os novos aceleradores de partículas. O LHC em 2030 tem uma nova proposta. Hadrons. Agora você vai anotar para mim. O acelerador de partículas LHC é um grande colisor de hadrons. O que são hadrons? Partículas que sofrem todos os tipos de interações. Dividem-se nos pesados, os baryons, porque eles têm 3 quarks, e nos de massa intermediária, que são os mesons, que têm somente 2 quarks. Samuel, o que você quer fazer comigo? Eu te pedi para vir aqui hoje para ver uma nova classificação da física. Eu quero que você saiba que o LHC corre de hadrons, pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Quanto maior a massa, maior a energia. É a conversão de matéria em energia. Então eu vou colidir hadrons. Ah, mas lá em Campinas tem colisor de elétrons. Beleza, mas a gente está no Brasil. Colisor de elétrons é de baixas energias. Lá no LHC, entre a França e a Suíça, tem um colisor de partículas 1836 vezes de maior massa. Vai ter mais energia e eu vou poder chegar no bóson de Higgs, lá no LHC, muito provavelmente. Então eu estou dividindo hadrons em baryons e mesons. Quem que você vai colidir no LHC? O que tem maior massa. Ah, então é aquele que tem 2 quarks ou aquele que tem 3? O que tem 3. Tem mais massa. Então eu sou um colisor de hadrons, baryons. Baryons, prótons, nêutrons, pergunta da UEM. Agora você viu que cai. Prótons, nêutrons e suas antipartículas são baryons verdadeiros. Baryons, hadrons pesados, compostos de 3 quarks. Se for novidade para alguém, peço um carinho especial para essa matéria. Mas já caiu no meio do ano. Mas espera aí, tem gente que vai fazer o UEL, tem gente que vai fazer Federal, tem gente que vai fazer UniOeste, estadual um pouco mais grossa. Então isso aí vai começar a aflorar na pele dos professores. Mesons, os bósons intermediários, que possuem um quark e um antiquark. Um quark e um antiquark. 3 quarks. Hadrons, abriu na minha cabeça meson, massa intermediária, e baryons. Então eu tenho na minha cabeça agora 2 famílias. Que famílias são essas? Ah, não esqueçam de me pedir lá no Facebook aquela tabelinha que não me pediu, quem ainda não me pediu ou pediu e não recebeu, me xingue lá no Facebook, que eu gosto, e daí vai ter aquela tabelinha lá para grudar na parede do quarto. Pelo menos até passar no vestibular. Os leptons são divididos em 6. Quais são os 6 leptons? Elétron, muon, tau, neutrino do elétron, neutrino do muon e neutrino do tau. Ah, quer dizer que cada um desses 3 primos tem o seu neutrino? Sim, a sua partícula fantasmagórica é para ter conservação da quantidade de movimento. Neutrino do elétron, neutrino do muon e neutrino do tau. Quais são os 6 quarks que compõem a matéria? Quarks up, sharp, top, down, estranhos e o quark bottom. Agora vem Pauli para a gente. Fermions, agora você vai anotar, são as partículas em quantidades constantes no universo. Prótons e elétrons são fermions. Essas partículas obedecem ao princípio da exclusão de Pauli, que diz que 2 partículas não podem estar no mesmo estado quântico ao mesmo tempo, simultaneamente. Sua principal característica é ter spin semi-inteiro. Meio, 3 meios, 5 meios. Quem eu sou? Eu sou férmio. Quem é você? Eu sou o elétron. Eu sou o próton. Eu tenho spin semi-inteiro. Está juntando agora a física quântica? Bósons são as partículas que nascem e desaparecem. Não estão em quantidade constante no universo. Fermions estão. Então o nosso universo hoje, ele é composto daquilo que a gente conhece, que são fermions, e isso chega de 4 a 5% do universo. Os outros 96%
são matéria escura e energia escura. Essa matéria escura e essa energia escura ainda não fazem parte dos nossos sentidos. Nós não conseguimos explicar. Teorias são criadas, colocadas para que você possa, através da lente gravitacional, captar essa matéria que impele o universo. O universo está em expansão. 2 pontos no espaço não estão mais em linha reta. O universo é curvo. O espaço é curvo. É como se eu tivesse uma cama elástica, colocasse uma bola de boliche e um astro de grande massa, como é o Sol, deforma o espaço-tempo ao seu redor. Por isso que a luz faz uma curvatura no espaço-tempo. Nasce em 1905 a teoria da relatividade restrita a referenciais inerciais. Em 1917, comprovada a teoria da relatividade geral para referenciais acelerados, fazendo com que a gente consiga entender que o universo está em expansão. O universo, a distância entre 2 pontos, ela está expandindo, ela não permanece constante. O próprio Prêmio Nobel de Física, ele durante 20 anos tentou chegar no bóson de Higgs, e lá no Fermilab não dava energia suficiente para chegar. Não dava. Precisava de um novo acelerador. Só que ele insistia, e um dia ele desistiu. Depois de 20 anos ele desistiu. E escreveu um livro. Ele estava tão chateado de Levinas que escreveu A Maldita Partícula de Deus. O editor não quis colocar a maldita, amaldiçoada. Retirou a palavra, amaldiçoada. Amaldiçoada por quê? Porque ele não conseguiu chegar. Ele não tinha energia suficiente para chegar no bóson de Higgs naquela época, 1988. Precisava do ano 2012. Que é esse ano que você está estudando para fazer vestibular. O senhor que pede? Não. Que bom para você fazer parte desse novo capítulo da vida aqui na Terra, tentar entender algumas coisas. Se você fosse da geração anterior, da geração X, da geração Y, você não conseguiria. Você, bem-vindo, é da geração Z. E aonde que eu estou tentando chegar? Nesses bósons de Higgs. Onde que eles estão tentando chegar? No bóson de Higgs. Nessa partida. Quer dizer, então, que quando ele tira a palavra amaldiçoada, como é que ficou? A partícula de Deus. Vendeu ou não vendeu? Todo mundo comprou. Partícula de Deus, quero conhecer. E ele queria fazer uma sátira, dizendo, eu não consegui chegar. Foi vendido o livro dele. Milhares de livros foram vendidos. Então, não tem nada a ver com Deus, o Criador, e sim com a partícula primitiva, a primogênita, a primeira que deu origem a toda a massa que nós conhecemos. E ficou comprovado. Ano de 2013 vai ser lançado o satélite, vai ser lançado alguém que vai substituir o Hubble, o chamado telescópio mais potente de todos, o James Webb. E esse James Webb vai ser um telescópio que vai ter a nova foto do universo, a nova captação de radiação infravermelha. Isso vai ser lançado no ano que vem para comprovar cada vez mais o que a gente conhece. Somos de 4 a 5% do universo com a comprovação do bóson de Higgs. Sem ele, nem saberíamos de onde veio a massa de tudo no céu. Lembrem que vocês são os bósons de Higgs. O Fernando, quando apareceu na porta, você quis tocar no Fernando. Ele é a partícula. O senhor queria tocar na mão, com a mão fechada. Não. Então você queria interagir com ele. Então ele ganha massa de você. Claudinei entrou pela porta, ninguém deu bola para ele. Ele saiu pela outra porta sem interagir com vocês. Ele é uma partícula que não tem massa. Não fala isso para ele. É uma partícula. Ai, eu acho. Você vem no tempo e a eternidade e resolveremos todos os problemas. Aquela tabela não te usa.